filme de hoje encerra o Jim Carrey Month desse ano, sendo de longe um dos mais especiais e únicos na carreira do Jim. Um filme que não só é um dos meus favoritos, mas também um dos mais criativos e com um dos personagens mais trágicos. É com honra que apresento vocês o show da vida, o show de Truman. O Show de Truman é um filme de 1998, estrelado por Jim Carrey. Esse filme teve um começo meio complicado, começando pelo diretor do filme. Passaram por vários nomes até ficarmos com Peter Weir como diretor. E isso era uma responsabilidade enorme, pois na época o filme estava sendo considerado o filme artístico mais caro já feito, pois tinha um belo orçamento de 60 milhões. Para você ter uma noção, na época 60 milhões era um orçamento bem absurdo pro filme, bem gigantesco mesmo. Igual teu pai! Vários scripts foram refeitos e desfeitos, e no fim, Jim Carrey foi chamado para ser o personagem principal. Na época, ele estava enrolado com Cable Guy e O Mentiroso, e só poderia gravar no ano seguinte. O diretor acreditava que Jim Carrey era o cara perfeito para o papel, e preferiu esperar um ano para poder gravar com ele, atrasando um pouco a produção no processo. A primeira versão do roteiro seria um pouquinho mais dark. Ao invés da brilhante e otimista cidade de Sea Haven, o filme originalmente teria uma versão mais dark e chuvosa de Nova York. E Truman seria um alcoólatra depressivo que tentaria reencontrar um antigo amor e sair da ilusão que é o programa. Mas decidiram não continuar com a ideia, pois acharam melhor adaptar o programa para algo que as pessoas realmente gostariam de acompanhar. Além do mais, traria bem mais credibilidade acreditar que as pessoas assistiriam a um programa sobre um personagem otimista que nem sabe que está sendo filmado, do que um protagonista problemático numa cidade depressiva. E no fim de tudo, qual foi o resultado? I didn't know until like a year ago that was different than everybody else, that my face was so weird. I realized that that's what my special thing is, I guess, is that I'm weird. Is that I'm rubber. Nesse filme, conhecemos Truman Burbank, uma pessoa normal vivendo em uma pacata cidade de Sea Haven. Mas isso é o que eles sabem. Toda a cidade e seus habitantes são falsos, ao menos na superfície. As pessoas que vivem nessa cidade e interagem com ele são atores. Boa parte dos prédios e casas são apenas cenários. E isso não é bem um spoiler, pois o filme começa literalmente com os atores falando sobre como é participar desse enorme programa de TV que é o Show de Truman. Embora o mundo em que ele habita, em certos aspectos, seja falso, não há nada de falso no próprio Truman. Nada aqui é inventado, nada do que vira nesse filme é falso, é apenas controlado. Então, o que torna esse filme interessante? Apenas acompanhamos o Jim Carrey andando por aí não sabendo que está sendo filmado? O ponto interessante desse filme não é a ilusão. É a destruição dela. Com o passar do tempo, acompanhamos Truman vendo a ilusão sendo desfeita e aos poucos desvendar a realidade à sua volta. E o mais incrível disso é que não sabemos o que se passa na cabeça dele, afinal só acompanhamos como os outros o veem, e pelas câmeras em toda parte. E não é só eu que admiro a ousadia de acompanhar um protagonista sem nem ele mesmo saber ou ter noção da sua história. Várias pessoas até hoje analisam esse filme e suas filosofias, então quando eu assisti, eu constantemente pensava que eu poderia acrescentar essa história. Até que algo finalmente veio. Como não acompanhamos o filme do ponto de vista do Truman, ficaria difícil entender o que ele está passando. Mas a atuação do Jim Carrey é tão boa e a escrita desse filme é tão bem feita que não é deixado nenhum ponto solto, e podemos compreender boa parte das ações dele só admirando sua atuação. Então, vamos nos colocar nos sapatos de Truman para entender a sua história. Começamos com Truman tendo mais um dia normal, se arrumando para o seu trabalho, quando um objeto estranho cai na sua rua.
O estúdio claramente já começa a mostrar o controle que tem sobre a vida dele, fazendo um pequeno controle de danos. Uma aeronave com problemas começou a soltar peças enquanto voava sobre Sea Heaven há poucos minutos atrás. Isso é um dos principais detalhes da vida do Truman. O estúdio sempre está tentando fazer de tudo para seguir uma agenda, mesmo que ele não saiba. Sua esposa? Um casamento arranjado. Os produtos em sua casa? Usados para propaganda. Até as pessoas que ele encontra no dia a dia são para interagir com ele de um jeito certo para seguir com a história, ou apenas para fazer mais propaganda. Até mesmo o seu futuro é premeditado por eles. Will vai largar o Truman num futuro episódio. Um novo par romântico será introduzido. Eu estou determinado a fazer com que a primeira concepção da televisão ao vivo continue acontecendo. E infelizmente, seus traumas também. Truman desde criança quer ser um aventureiro e explorar o mundo, mas constantemente querem arranjar motivos para ele ficar. Eu quero ser um explorador, como o Grande Magalhães. Oh, chegou atrasado. Não há mais nada a se descobrir. E para garantir que ele não saia, decidiram tomar uma decisão trágica. Fingir um acidente de barco no qual falsamente matam o seu pai, fazendo ele sentir culpa e medo de chegar perto do mar. Mas aí veio o segundo incidente, onde do nada a chuva começa a cair apenas nele, antes de estabilizar e funcionar normalmente. Truman está claramente confuso, as últimas semanas têm sido bem corridas, mas nada impede o estúdio de utilizar o mesmo ator que era seu pai para fazer papel de mendigo. Mas Truman o acaba reconhecendo. Ei, o que é isso? Oh, pare! Pare! Por favor, pare, ônibus! Pare! É meu pai! Agora tente se imaginar nessa situação. Seu pai, há muito tempo desaparecido, é visto como um mendigo. E do nada a cidade inteira está contra você o levando embora. E quando tudo acaba, parece que ninguém liga para essa confusão. Até mesmo o cão que estava no colo de uma atriz é visto andando sozinho pelo cenário, mostrando que nada disso foi planejado. E um dos principais incidentes em sua vida é um que o estúdio, por mais que tente manipular, eles não conseguem fazê-lo esquecer: o seu primeiro amor. Durante seu tempo no colégio, Truman fica vidrado em uma garota, e como não foi planejado, eles constantemente a tiram de sua vida, até que ele decide dar um passo arriscado. Você aceitaria comer uma pizza comigo? Se não formos agora, nós não iremos mais. Por mais que a noite esteja sendo incrível, logo isso é tirado dele. Truman, E o que eles querem? me escuta. Por favor, não escuta o que ele Calma, diz. Fuja daqui e depois me procure. Nós vamos mudar pra Não há colégio nenhum. E cá está ele, em um casamento duvidoso, com seu pai desaparecido e potencialmente sequestrado. E quando está indo trabalhar, o seu rádio pega uma frequência diferente, juntando com a frequência do estúdio, quase gerando um acidente. Atenção, preparado. Muito bem, está contornando agora a Praça Lancaster. Praça Lancaster. Nossa, algo errado. Isso leva Truman a tentar uma abordagem diferente. Ele sai da sua rota normal e começa a admirar todos em sua volta e como reagem à sua presença, fazendo desde coisas simples como parar e prestar atenção no que estão fazendo, até andar no meio do trânsito para ver se reagem de alguma forma. E para sua surpresa, ninguém grita com ele ou parece mudar a rotina. Possivelmente porque isso não foi planejado. Ele até entra em um prédio sem avisar e dá de cara com um cenário no elevador. Mais tarde, ele e sua esposa vão visitar a sua mãe, aquela gorda. Eles estão vendo algumas fotos da infância do Truman. Observem a expressão dele enquanto ele vê as fotos. Ele não só está observando essas fotos, como também está procurando algum detalhe que pareça estranho. Isso é, tirando a conversa da mãe dele. Eu queria tanto segurar um netinho nos meus braços antes de partir. E não demora muito tempo até ele descobrir um detalhe estranho. A aliança que sua esposa está usando está na mão errada, e seus dedos estão cruzados. No dia seguinte, reparamos que Truman está mexendo em um velho rádio, possivelmente tentando pegar aquela frequência que ele pegou por acidente. E quando sua mulher aparece, ele deixa bem claro sua desconfiança. Me dê boa sorte. Vou cruzar os dedos por você. E até a segue para o trabalho para ver se ela vai fazer o que disse, obrigando o estúdio a improvisar uma cena de operação falsa. O desespero dele começa a aumentar, e de qualquer forma ele tenta sair da cidade.
começando por uma agência de viagens para pegar um voo, só para vermos a atendente chegando atrasada e com um lenço que botam no pescoço durante a fase de maquiagem. Vagas daqui a 1 mês. Um mês? É alta estação. Ele também tenta pegar o ônibus, mas como o motorista é um ator, ele não sabe dirigir e acaba ferrando o ônibus, atrapalhando a viagem. Com os olhos mais abertos, Truman começa a reparar nos loops que os atores fazem pela cidade, e claramente está perdendo a cabeça com isso. Eles dão a volta, voltam e voltam de novo. Está irritado porque quer ir a Fiji, não é? Tá bom, vai lá, vai! Vamos reparar novamente na expressão dele. Ele não está arrasado por sua esposa não acreditar ou ignorar no que ele diz. Ele está planejando o seu próximo passo. E não demora muito para ele colocar em ação. Ele tenta no improviso fazer rotas diferentes para sair da cidade, e com isso eles criam um engarrafamento de última hora, que desaparece quando ele finge que vai para casa. Chega a um ponto que ele tem que forçar a mulher dele a dirigir por causa do seu medo de água, e eles até criam um falso incêndio florestal e um falso acidente em uma usina para tentar parar ele. Mas eles cometem um erro fatal. Obrigado pela ajuda. De nada, Truman. A soma de todos os seus medos e desconfiança crescem ainda mais. Como o oficial sabe o nome dele? Por que tantas barreiras para sair da cidade? E por que tua mãe não retorna minhas ligações, hein, ô safado? Em uma última tentativa desesperada, ele sai do carro e tenta fugir, mas infelizmente o capturam à força. Truman está cansado e decide não fingir mais. Ele tem certeza que tem algo rolando e começa a jogar a real com a sua esposa. Quer que eu faça um copo deste novo achocolatado? Do que é que você está falando? E com quem? Eu quero saber o que está acontecendo! Você está tendo um colapso nervoso. Você faz parte disso. Truman! Observem que mesmo ele atacando, ele só quer respostas. Ele tenta tirar a faca da mão dela, porém... Façam alguma coisa! Ok. Apenas uma pessoa resta, seu amigo de infância. E mesmo se abrindo com ele, parecendo que as coisas vão melhorar, podemos ver que Truman talvez acredite nele, talvez pense que tem alguém para ajudar ele a cair fora dali, ou pelo menos amenizar a situação. Mas você tem razão numa coisa. O que começou tudo isso? Eu encontrei pra você, Truman. Só para seu amigo ter que andar para a próxima grande cena da história. Podemos ver em seus olhos, Truman está em choque. E está chorando até, mas não por causa do seu pai. Ele não olha para ele, não faz perguntas, apenas olha para os céus e chora, como se finalmente tivesse a pista final que precisava. Meu casamento, minhas amizades, minha vida, nada disso é real. É algum esquema muito bem elaborado, no qual eu ainda não consigo sair. Uma das maiores provas disso é a cena seguinte. Christoph, o diretor da série, vai fazer uma entrevista, e enquanto isso temos uma pequena janela continuando a transmissão. E percebemos algo interessante. Mesmo depois de tudo, Truman permanece quieto sozinho em sua casa, não reagindo como alguém que acabou de reencontrar o seu pai perdido, mas parado pensando, ok, minha vida é falsa e tá todo mundo envolvido, como eu vou sair daqui? E no dia seguinte ele põe seu plano em ação. E mais uma vez, através da grande atuação do Jim, temos uma pequena amostra que ele sabe a verdade. Ele segue o dia como se nada tivesse acontecido. Mas agora sua maneira de agir muda de uma forma sutil. Se repararem, ele não age mais de forma natural, mas agora ele age como se fosse apenas mais um ator em um show, sendo até um pouquinho mais exagerado e feliz, mas seguindo seu roteiro. Bom dia! Ah, e se não nos virmos mais, boa tarde e boa noite. Bom dia! Ah, e se acaso a gente não se vê, boa tarde, boa noite. Bom dia, Truman! Oi. Lindo dia, não é? Sem dúvida. Bom dia, Truman! Faltam casas coloniais. E durante a noite, para a surpresa de todos, Ele sumiu! o estúdio entra em pânico, mandando todos os atores vasculhar o cenário inteiro em busca dele. Mas tem um lugar onde não pensaram em olhar. No desespero que ele possa escapar, eles usam de tudo. Raios, fortes ventos e ondas enormes, correndo até um risco de afogá-lo. Mas Truman consegue sobreviver. E depois de mais alguns minutos de viagem, a saída está finalmente à sua frente.
O diretor Christoph tenta convencê-la a ficar, falando com ele uma última vez. Nada era real. Você era real. Por isso todos gostavam de ver. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Nunca botou uma câmera na minha cabeça. Você tem medo. Por isso não pode ir embora. Ora, diz alguma coisa, droga. Você está na televisão. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. O show de Truman é uma grande combinação de vários elementos. Um ator querendo sair do ramo de comédia e aos poucos se provando em papéis mais sérios e experimentais, e um diretor com um projeto ambicioso. Ambos se deram muito bem durante a produção do filme e combinaram várias cenas e mudanças com o decorrer da história. As cenas no espelho foram ideias do Jim e se tornaram uma marca registrada do filme. A repetição da frase no momento final e se curvar para o público também foi uma ideia do Jim para finalizar o filme. O filme tem poucas cenas deletadas. Uma delas é o Jim mostrando para o seu amigo o aparato que começou toda essa confusão e perguntando se é realmente uma parte de avião. You really think this could have fallen off an airliner? Oh yeah, sure. Too bad it didn't hit you. Could have sued. Ele reconhecendo um ator que estava interagindo antes como um mendigo. Remember me? 2 days ago I gave you my meatball sandwich in the park. Same shoes. Got the wrong guy, buddy. E outra cena mostrando algumas propagandas que eles faziam durante a transmissão da série. Uma cena que temos que é muito interessante é a da mulher do Truman saindo da série e eles falando sobre introduzir um novo romance na história. Regrettably, I also have to inform you that Hannah has chosen not to renew her contract. We intend to entice Truman into the affair as soon as possible. I am pleased to announce that television's first on-air conception will still take place. Mas o filme não tem só apenas uma boa história e personagens, mas também vários pequenos detalhes. Na mesa de Truman, vemos um remédio para pessoas com falta de vitamina D, porque se formos lembrar, Truman não toma sol de verdade. As músicas que tocam em seu rádio são músicas clássicas, porque geralmente essas não contêm direitos autorais. Quando vemos o mundo fora do estúdio, podemos reparar detalhes de merchandising, como pôsteres e clubes. Quando ele vai pedir ajuda para o seu amigo, ele apenas fica tirando e colocando o estoque de volta na máquina, porque, vale lembrar, que ele não trabalha de verdade nessa loja. Ele é só um ator. A Sylvia não esqueceu do Truman depois que ela foi retirada da série, e tem dedicado sua vida a tentar libertar ele. Em sua casa vemos cartazes de protestos e coisas do tipo primeiro Truman e depois nossos filhos, e fotos de pessoas do cast que provavelmente ela tem tentado recrutar para a casa dela. Aquela luminária que caiu na frente da casa do Truman tem o nome de Sirius, e não é só uma das luminárias que o estúdio usa para uma estrela, mas a estrela em si é conhecida por ser a estrela guia de muitos viajantes, e por coincidência, é o que inicia o Truman nessa jornada. Outro detalhe que o youtuber Christopher Brigham descobriu é que no começo do filme, enquanto ele cuida do jardim, a sua esposa diz: Truman, olha a posição. Truman, ficou um buraco. Ele sumiu. Exatamente. Possivelmente, desde o começo do filme, Truman já estava um pouquinho desconfiado e já estava preparando uma pequena rota de fuga. Mas um detalhe que eu reparei e que poucas pessoas percebem é que o Truman em si é um personagem bem trágico. Olhem por esse lado. Truman, desde criança, não só teve sua vida controlada, mas fizeram de tudo para arruinar o seu espírito aventureiro, fazendo com que ele fique na cidade por seja lá qual motivo que pudessem criar. Por que não esquece os perigos de voar? Já viu isso? Kevin é a melhor cidade do mundo. Eu já rodei muito e nunca vi um lugar como esse. Olha para esse pôr do sol, Truman. É perfeito. Olha a agência de viagens, por exemplo. Que agência de viagem teria um cartaz desses? Ele chegou até o ponto de traumatizá-lo. Sim, foi uma morte falsa, mas o Truman não sabia disso. E as cicatrizes desse evento são mostradas no programa. Chegaram a tentar manipular o seu coração, tirando o primeiro amor de sua vida e forçando ele a um casamento falso com uma pessoa que ele nem ama.
Se formos também reparar pelas reações do Jim, cada vez mais ele fica frustrado ao desconfiar e descobrir que boa parte da sua vida é uma mentira. E por mais que o diretor tenha dito isso, Se ele estivesse absolutamente determinado a descobrir a verdade, não poderíamos evitar. nada impede eles de tentarem. E eles sabem muito bem o risco. Ele não pode morrer numa transmissão ao vivo. Ele nasceu numa transmissão ao vivo. E as únicas cenas que ele chora é quando ele descobre que a verdade vem à tona e quando ele chega ao limite do cenário, brigando e batendo, tentando abrir caminho para fugir. O que nos leva ao outro protagonista, Os Olhos no Céu, Christoph. E percebam como ele acha que não só tem total controle sobre a vida do Truman, mas parece ter algum tipo de relacionamento parental por cima dele, sempre de olho, sempre supostamente preocupado com qualquer coisa que aconteça com ele. Acha que o conhece? Acha que sabe o que é bom pra ele? Acha mesmo que está na posição de julgá-lo? Eu dei ao Truman a oportunidade de levar uma vida normal. Tanto que a visão que ele tem do mundo real é bem diferente do mundo que ele criou. O lugar em que você mora é um lugar doentio. Sea Haven é como o mundo deveria ser. Claro, não acredito que no final ele tenha feito isso por maldade. Christoph legitimamente parece querer que Truman tenha uma vida boa e que não machuquem ele, mas ele também falha em reparar na dor e nos problemas que causou a ele. E mesmo depois de forçar Truman a esta vida, mesmo depois de entristecer, manipular e traumatizar, o espírito aventureiro dele busca a verdade e conseguiu lutar contra tudo e todos para alcançar essa liberdade. Temos também um mini documentário chamado True Talk, que age como se fosse um pequeno documentário sobre a temporada atual da série, e temos até algumas conversas com os atores falando sobre a sua vida dentro e fora do show, os protestos que têm acontecido, e até uma cena deles treinando uma suposta viagem para Fiji, como se fosse um planejamento futuro, já que eles sabem que o Truman quer tanto ir para esse lugar. Mas boa parte desse mini documentário mostra cenas que foram retirados do filme, o que faz dele algo que não é canônico com o material original. Mas ei, se quiser um pequeno material extra sobre o filme, ainda recomendo dar uma olhada. Truman Show foi um sucesso estrondoso, tanto com a crítica como com o público, e principalmente com a sua bilheteria. Por causa do sucesso desse filme, Jim ganhou seu primeiro Globo de Ouro. E não só isso, como deu a volta por cima de algumas pessoas. Na época, havia um programa de comédia crítica chamado Sickel e Ebert. E quando saiu o filme do Ace Ventura, eles destruíram esse filme. Ace Ventura, Pet Detective? Shockingly bad. Kind of grateful for this film because occasionally people say, have you seen any really bad movies lately? Now I've got one, I won't have to think about it. I can just say Ace Ventura, Pet Detective. Mas quando o Show de Truman saiu anos depois, eles decidiram fazer um programa inteiro falando bem sobre esse filme e o quanto estavam errados sobre o Jim. O filme também é uma boa crítica ao entretenimento e ao formato de reality shows. E como a televisão ama dar espaço ao que muitas pessoas consideram realidade, mas geralmente é tragédia ou humilhação para outras pessoas em troca de pura audiência. E temos até casos de pessoas que constantemente caçam esse tipo de atenção. No fim de tudo, eu deixarei esse filme no Assista Agora. Uma história incrível, fotografia espetacular e uma excelente performance vinda de Jim Carrey. Sem dúvida, um dos melhores filmes de sua carreira. E um excelente filme para encerrar o Jim Carrey Month desse ano. Bem, espero que tenham gostado. Geralmente esse mês é bem cansativo para mim, mas logo chegaremos ao fim. Não sobra muitos filmes para falar da carreira do Jim. E, se me permitem, vou assistir alguma coisa, eu realmente estou precisando me distrair um pouquinho. Bora. É melhor que esse piloto seja bom. O Julius é incrível. Sempre ligado, sempre pronto, foco total no trabalho. Você é incrível. Você está sempre pronto. Vai descer pro play? Então cai dentro. Se liga, tiozão!
Olha, mas que merda. E com isso encerramos a nossa jornada. A comédia pode ser um caminho difícil, mas deixá-la pode ser um caminho mais difícil ainda. Será que a vida de Jim Carrey será tranquila daqui pra frente? Ou terá que deixar o drama e voltar à comédia? E quando é que vai ter review de Os Pinguins de Papai? Que eu me lembro aquele filme era um lixo. Aí você já pode sair, pagar a sua fiança. E vê se para de falar sozinho, tá me assustando. Aí, Jeff, valeu mesmo pela ajuda. Ai, cara, na moral, quanto a isso, eu não tinha nada melhor pra fazer hoje mesmo. Mas também não posso ficar sem meu narrador. Mas por culpa sua, eu vou ter que passar os próximos 2 meses comendo miojo. Eu sinto muito, eu só queria ajudar. Mas olha, mesmo horário ano que vem? Mas é claro, e caso a gente não se veja, um bom dia, boa tarde, boa noite. Thank you for watching the Jeff the Reviewer channel. Your name will be scribed in the feeds of YouTube history. Thank you.